Olá, crianças! Que bom que vocês voltaram mais uma vez. Eu fico tão feliz quando chega o dia de nós estarmos juntos, eu daqui e você daí, para nós adorarmos ao nosso Deus e aprendermos sobre aquilo que Ele tem para nos ensinar. Hoje vamos ouvir uma história que fala muito ao nosso coração, mas antes disso, vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus, um Deus que nos ama e que não se importa em como nós somos por fora, mas o que vale para Ele é o coração. Lembra dessa música? Então vamos lá! Oba, Jesus me ama! Por causa desse amor de Jesus, esse amor que não importa como nós somos, por causa deste amor que o nosso Senhor Jesus é totalmente diferente. Não há ninguém que se compare a Jesus. Vamos cantar essa música? Por causa dessa maravilha que o Senhor Jesus é, eu tenho vontade de agradecê-lo. Você quer agradecê-lo comigo? Quer? Vamos falar muito obrigada para o Senhor Jesus? Então feche os seus olhinhos aí onde você está, para você não prestar atenção em mais nada. E nós vamos falar com Ele agora, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer pelo seu amor, um amor que não se compara a nada. Obrigada, Deus, por ter nos enviado Jesus, porque o Senhor Jesus é o único e verdadeiro amigo, Deus. Muito obrigada, Pai, porque ter Jesus na nossa vida faz a nossa vida ser diferente. Muito obrigada porque o Senhor sempre está conosco. Abençoe agora esta lição que teremos e que possamos de verdade aprender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nós cantamos hoje
Uma música falando sobre o amor de Jesus, uma música falando sobre o fato de não ter ninguém igual a Jesus. E a história que nós vamos cantar hoje conta um dia em que Jesus estava aqui na terra. E ele falou uma coisa maravilhosa. Ele deu uma lição maravilhosa. E quem recebeu a lição naquele dia não foram os seus discípulos. Ele estava falando para os fariseus. Sabe quem eram os fariseus? Os fariseus eram os homens que conheciam muito, mas muito bem a lei. Eles conheciam muito bem aquilo que Deus mandava. Mas lá no coração deles, eles não amavam a Deus de verdade e nem amavam as pessoas. Não ama a Deus, também não consegue amar as pessoas de verdade, né? Essa história, ela está escrita aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 15. Sabe o que aconteceu? Um dia, o Senhor Jesus estava conversando com pessoas que os fariseus chamavam de pecadores. Eram pessoas que não eram muito certinhas não, sabe? Mas o Senhor Jesus sabia que precisava conversar com elas, até mesmo para ensiná-las o que era correto. O Senhor Jesus sabia que precisava estar com essas pessoas para que Ele mesmo pudesse mudar a vida dessas pessoas. Mas enquanto Ele conversava com os pecadores, os fariseus, ficavam só olhando de longe. E sabe o que eles diziam? Como aquele homem pode conversar com pecadores? Se ele diz que é o Filho de Deus? Eles ficavam muito, mas muito bravos com o fato de Jesus conversar com essas pessoas. Pessoas que eles desprezavam, pessoas que eles não queriam perto. Mas o Senhor Jesus sabe de tudo. Ele ouve aquilo que as pessoas falam e principalmente também sabe o que se passa aqui dentro do coração. As coisas que a gente nem fala para ele. Foi por isso que o Senhor Jesus chamou aqueles fariseus para conversar. E ele quis explicar para aqueles fariseus por que ele estava conversando com pecadores. Por que ele estava conversando com pessoas que não amavam a Deus ainda e que tinham uma vida que fazia muitas coisas erradas. Ele queria que os fariseus entendessem a importância que era de Jesus estar com essas pessoas. Então ele contou uma história. Ele contou uma história para aqueles fariseus. E a história que o Senhor Jesus contou lá, eu quero contar aqui para vocês. Essa história que está escrito lá em Lucas capítulo 15, como eu falei, é uma parábola. Parábolas eram as histórias que Jesus contava para ensinar alguma coisa importante para as pessoas. E então ele contou esta parábola. E na parábola do Senhor Jesus, tinha um homem que cuidava, que tinha ovelhas. Isso não é muito comum aqui no nosso lugar não, né? Que por onde a gente mora. Aqui a gente não vê ovelhinhas pelo meio da rua. A gente não costuma ver pessoas criando ovelhas. A gente vê pessoas criando cachorros, gatos, galinhas, cavalos, né? Porcos. Mas ovelhas a gente não costuma ver. Mas ainda existe, né? Existem muitas pessoas que criam ovelhas. E aquele homem tinha, sabe quantas ovelhas? 100! Bastante! Imagina se você tivesse 100 cachorros na sua casa. É óbvio que essas 100 ovelhas não ficavam na casa desse homem. Essas 100 ovelhas ficavam num lugar próprio para elas, como todas as ovelhas costumavam ficar naquela época. E aquele pastor, o Senhor Jesus contou que aquele pastor era um homem que cuidava das suas ovelhas. Tá vendo esse lugarzinho aqui onde ele está levando as ovelhas? Era um lugar comum naquela época para ter as ovelhas, se chamava aprisco. Esse lugar era um lugar de proteção, era um lugar onde as ovelhas poderiam passar a noite sem correr o perigo que algum lobo pudesse vir para pegá-las. Então aquele homem, todas as noites, quando ele ia guardar as suas ovelhas, ele contava uma por uma, até chegar no 100. Você já sabe contar até 100? Eu não vou fazer isso agora não, senão a gente vai demorar muito tempo, né? Mas depois você pode fazer isso aí na sua casa, tá? Esse homem contou as suas ovelhas até chegar no 100. Mas vamos fazer o seguinte, vamos contar a partir do 95? Então vamos lá, vamos comigo, E ele foi contando todas até que chegou em 95,
96, 97, 98, 99 e acabou. Ele não viu a 100ª ovelha. Será que ele tinha contado errado? Não, ele contou certinho mesmo. Apenas 99. Estava faltando uma ovelhinha. Ah, mas uma só. Ficou 99. Tá bom, né? 99 é bastante, não é? Imagina se você tivesse 100 balas. Você perde uma balinha, você ainda ia ter 99 para comer. E é muita bala, não é mesmo? Mas esse homem amava cada uma das suas ovelhas e ele se preocupava com cada uma delas. Então, a história que o Senhor Jesus contou para aqueles fariseus dizia que ele deixou as 99 guardadas lá dentro do aprisco e foi estrada fora, montanha fora procurar a sua ovelha perdida. E ele com certeza subiu, desceu, virou, rodou para procurar a sua ovelha perdida. Até que ele a encontrou. Machucada, cansada e sozinha. As ovelhas não são animaizinhos muito espertos, sabia? Um cachorrinho, se ele se perder, ele se vira sozinho na rua, né? Ele bebe água que tiver na rua, ele fuça no lixo das pessoas e come o que tiver por lá. Mas as ovelhinhas, elas não sabem se virar sozinhas. Se não tiver ninguém que as leve para comer e para beber água, elas vão morrer de fome. Se elas se prenderem a alguma armadilha, elas não vão conseguir se soltar sozinhas, porque elas dependem muito do pastor de ovelhas, que é o homem que cuida delas. Por isso esse homem deixou as 99 e foi atrás dessa ovelhinha perdida. Ele deixou todas elas e foi procurar a que estava lá perdida e que precisava dele. O Senhor Jesus contou essa história para os fariseus e então ele fez os fariseus pensarem nessa história. Sabe por quê? Ele estava querendo dizer aos fariseus que ele é aquele pastor de ovelhas. Sim, aquele pastor de ovelhas, e que as ovelhas são as pessoas. E que quando uma pessoa se perde, e não é se perder de não saber para onde está andando, não saber chegar na sua casa, mas quando uma pessoa se perde do caminho de Deus, quando uma pessoa escolhe fazer coisas erradas, é isso mesmo, você sabe que coisas erradas eu estou falando, né? Quando uma pessoa escolhe fazer coisas erradas, o Senhor Jesus quer ir até essa pessoa e trazê-la para ser cuidada por Ele. Sabe, nós, adultos e crianças, também somos ovelhas. E em alguns momentos da nossa vida, nós também podemos estar nos comportando como essa ovelha que se perdeu. Sabe, crianças, quando tem aquela vontade imensa de só fazer o que é errado, desobedecer aos pais, brigar, falar palavras feias, xingamentos. Sim, essas coisas não agradam o coração de Deus. Essas coisas deixam Deus muito triste. Essas coisas são coisas de quem está longe de Deus, porque quem está perto de Deus quer obedecer e fazer o que Ele manda. O Senhor Jesus explicou para aqueles fariseus naquele dia que ele, o bom pastor, estava preocupado em trazer para perto dele todas as pessoas para que elas pudessem conhecer e obedecer o que Deus manda. E sabe qual foi o jeito que Deus usou para que o Senhor Jesus pudesse vir até mim e até você? Foi desta forma. Você consegue entender o que essa imagem diz? Isso mesmo, o Senhor Jesus veio ao mundo como um bebê e quando ele tinha 33 anos, ele morreu numa cruz. Ele morreu para pagar o preço dos meus erros e dos seus erros. Erros que nós chamamos de pecado, porque todos nós somos pecadores. Todos nós, em algum momento, fazemos aquilo que não agrada a Deus. O Senhor Jesus morreu e foi colocado num sepulcro, parecido com esse aqui da imagem. Mas a Bíblia diz pra gente
que 3 dias após ele ter morrido, ele ressuscitou, ele voltou à vida. E sabe por que ele ressuscitou? Para mostrar que todas as pessoas que têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, todas as pessoas que são ovelhinhas, que andam perto de Jesus, um dia também vão viver com Ele eternamente no céu. Porque a palavra do nosso Deus nos fala em João, capítulo 10, versículo 11, quando o Senhor Jesus fala sobre Ele mesmo. Ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Você consegue repetir esse versículo comigo? Então vamos lá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Foi isso o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. O bom pastor que deu a vida lá naquela cruz, mas que não ficou morto, ressuscitou e foi ao céu preparar um lugar para todos aqueles que aqui na terra viverem como ovelhas de Jesus. Eu sou ovelha de Jesus, não sou uma ovelhinha porque já cresci, né? Mas e você? Você tem se comportado como ovelha de Jesus também? Você tem preferido obedecer ao Senhor Jesus ao invés de fazer as vontades ruins que muitas vezes vêm no nosso coração? O nosso Senhor Jesus é o bom pastor, o nosso bom pastor. E eu vou te contar uma coisa, não tem nada melhor do que andar com Ele, do que viver com Ele todos os momentos da nossa vida. E essa música que nós vamos cantar agora, ela diz exatamente isso. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Vamos cantar? Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. E você vai sempre andar com o Senhor Jesus ou vai ser igual a ovelhinha perdida? Eu quero andar com o Senhor Jesus. Eu não quero ser como a ovelha perdida. E eu espero que você também não queira isso. Por isso nós vamos orar agora. Pedir para que o nosso Deus mesmo, o bom pastor, possa fazer com cada um de nós aqui o que ele fez com aquela ovelhinha perdida. Resgatar e levar para bem perto dele. Para a gente poder sempre andar com ele. Vamos orar? Muito obrigada, Deus, porque o Senhor Jesus, o bom pastor, deu a vida por mim, deu a vida por estas crianças, por suas famílias, por seus familiares. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor veio até nós, nos resgatar quando nós estávamos perdidos. Muito obrigada por isso. Pedimos para que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas crianças e de seus familiares e que todos nós possamos desejar e de verdade viver como ovelhinhas do Senhor, andando sempre perto e mais perto do Senhor e fazendo o que o Senhor deseja. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, ovelhinha de Jesus. Que você possa viver cada dia da sua vida sempre perto do bom pastor que é Cristo, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, crianças!